Oi pessoal, esse vídeo tutorial é sobre a construção da figura feminina. Anatomia feminina para personagens de mangá mais estilizados, não tão realistas como Keion, Chuloviru, Arumajutsu no Index e por aí vai. A grande diferença aqui está no tamanho dos olhos, que já sabemos que são grandes, mas a cabeça é aumentada também em relação ao modelo realista. Bom, tudo começa com o desenho da cabeça e ela aqui vai servir de medida para outras partes. Agora a gente vai traçar duas linhas verticais e adjacentes à cabeça. No final do pescoço, a gente traça uma linha horizontal dentro do limite daquelas linhas verticais. E a gente acha a largura do corpo. Você pode fazer um pouquinho mais largo também se precisar. Já no modelo realista, a gente usaria a largura de duas cabeças para achar a largura do corpo. Eu vou recortar, copiar e colar essa cabeça. Para quê? Ela vai servir de medida para a gente. Por exemplo, vamos achar a altura do corpo usando essa cabeça. Aqui eu tenho a medida de uma cabeça abaixo da cabeça e do pescoço. E aqui eu tenho a medida de duas cabeças abaixo da cabeça e do pescoço. Bom, para que serve isso? Para eu definir a altura do corpo do meu personagem. Bom, agora eu tenho essa medida que eu consegui empilhando uma cabeça sobre a outra. E isso vai me definir se o meu personagem vai ser mais alto ou baixo, quer ver? Um personagem alto vai ter um corpo com a medida de duas cabeças. Agora se eu pegar a metade da altura dessa cabeça aqui, vou ter um personagem baixo e a altura do tronco dele vai ser de uma cabeça e meia. Se eu dividir essa cabeça em 4 partes iguais, eu vou ter 1/4 da altura dela, certo? Que vai dar bem aqui. E com isso eu vou ter um personagem extremamente baixo ou uma criança entre 10 e 12 anos. E a altura do tronco do meu personagem vai ser de uma cabeça e 1/4. Bom, a personagem que eu vou desenhar é baixinha e eu vou usar a medida de uma cabeça e meia para fazer o tronco dela e também para achar as medidas das pernas e dos braços. Vou apagar as medidas que eu não vou usar e deixar apenas a de uma cabeça e meia. Vamos descer essas linhas verticais até a medida que achamos de uma cabeça e meia e teremos um retângulo. E então, dividimos ao meio esse retângulo e dentro dele vamos fazer um V. Só que no vértice dele, aqui onde eu estou com o cursor, você não pode uni-los como na letra V. Você precisa deixar um espaço que forma a virilha. As nossas pernas não são coladas uma na outra. Existe um espaço entre elas. Quando desenhar a roupa, isso pouco importará. Mas se você desenhar a personagem de biquíni, esse espaço entre as pernas se torna mais visível. Não esqueça. Agora o quadril. Nós dividimos o retângulo em duas partes, certo? Então, essa parte aqui embaixo, a gente divide ela ao meio também. E depois a gente desenha um pentágono como eu estou fazendo aqui. E, contornando o que sobrou do V, a gente já tem a estrutura básica do tronco. Agora os seios. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com a parte de baixo do retângulo e vamos dividir ao meio. E depois vamos dividir cada lado ao meio na vertical. No cruzamento das linhas será o centro de 2 círculos que vamos desenhar. E assim achamos a posição dos seios. Se você quiser sua personagem com seios maiores, aumente os círculos. Bom, deixa eu mostrar isso no modelo. Essa personagem que eu estou fazendo vai ter seios pequenos. Agora os ombros. Para isso, vamos usar a cabeça de medida novamente.
Mas dessa vez vamos usar o círculo pequeno para achar a largura dos ombros. Do outro lado também. Agora desenhamos os ombros dentro desse limite que estabelecemos. Para desenhar o trapézio, dividimos o pescoço ao meio. E puxamos uma linha inclinada como eu estou fazendo. O mesmo do outro lado. Como ela é uma menina e queremos que ela se pareça mais delicada, não salientamos esse músculo e desenhamos a linha curvada para dentro do corpo. Aqui onde eu estou riscando é a linha do final das costelas. E o comprimento do braço vai ser do ombro até essa linha. Nessa linha ficará o cotovelo. O outro braço, obviamente, terá a mesma medida. Para fazer o braço na outra posição, a gente apenas pega essa medida e rotaciona na direção que a gente quer que o braço fique. E assim ela estará com a medida certa. Agora a medida da coxa. Lembra do retângulo que começou tudo isso? Então, a altura dele é de 1,5 cabeça, e é essa medida que vamos usar para fazer a coxa. O detalhe é que não começamos a medir daqui, e sim daqui, na metade do trapézio que desenhamos. Então, o comprimento da coxa da personagem vai vir até essa linha. A parte interior da coxa a gente faz uma linha reta e a parte de fora a gente faz uma linha curva. Tem um músculo que se desenha na parte interna, mas eu vou falar disso no vídeo de pernas. Bom, aqui de novo usamos a bolinha, mas agora é para definir a largura do joelho. E novamente vamos usar a altura do retângulo do início, de 1,5 cabeça. Fazemos essa medida abaixo da coxa e vamos encontrar a medida da canela e do pé. Dividimos essa medida ao meio. E a parte de baixo ao meio também. Do joelho até essa linha aqui é a canela. Desenhamos aquela bolinha da cabeça aqui. E damos forma à perna. O pé vai ocupar essa medida que sobrou e abaixo dela a gente desenha um triângulo. Para fazer o antebraço, a gente vai usar a medida do braço. E aqui abaixo a gente coloca aquela bolinha da cabeça. Vou colocar aqui do lado novamente a altura da coxa. E vamos dividir a altura da coxa ao meio.
E aqui, até a metade da coxa, é até onde chega a mão, ou seja, o dedo médio. Bom, agora com essa medida eu posso incliná-la e fazer o antebraço em outra posição. Vou dar forma para ele seguindo essa medida. Aqui do outro lado a mesma coisa, uso essa medida, rotaciono para fazer a posição que eu desejar. E dou forma ao antebraço seguindo essa medida. Pronto, estou agora com todas as proporções da minha personagem. Bom, agora você pode notar que o tamanho do tronco influencia todas as outras medidas. Se eu tivesse usado a medida do tronco de 2 cabeças, as coxas seriam maiores, a linha da cintura seria mais abaixo do que a desse esboço aqui de 1 cabeça e meia, os braços mais longos e por aí vai. Vou passar mais uns detalhes antes de eu começar a desenhar em cima desse esboço. Aqui nessa linha é onde a gente desenha as clavículas da personagem, dá uma olhada. Bom, agora uns detalhezinhos de anatomia que vai interessar mais aos desenhistas de hentai e ecchi. Desse ponto da linha, a linha do centro do corpo, traçamos uma linha como eu fiz aqui e achamos a posição dos mamilos. O que eu vou ficar devendo para vocês é a inclinação da linha, que eu não lembro se é 45 graus. Abaixo dos seios fica o músculo do peito, chamado grande peitoral. Então, quando desenhamos os seios, vai aparecer aquela pontinha nas laterais que representa esse músculo. Outra coisa, seios têm forma de gota, como eu estou fazendo agora. E apagando o desnecessário, teremos a forma dos seios. Última coisinha, onde fica o umbigo? Ele fica na metade desse espaço aqui, entre essas duas linhas horizontais. Prontinho, só depois de fazer o que fizemos, definir a posição e proporção, é que vem a roupa. Assim você desenha a roupa tranquilamente sem correr o risco de errar as proporções. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir. Visite o site da RAF, www.rafproject.com.
Até mais!